A colocação de pisos e lajes segue o mesmo padrão de todos os elementos do Revit, mas inicialmente vamos entender a diferença de cada um. Por exemplo, aqui em estruturas, em floor, a gente pode ver que tem um piso estrutural e um arquitetônico. A diferença dos dois é como já foi falado anteriormente, o arquitetônico ele só tem características geométricas. Já o estrutural ele vai ter características como, por exemplo, módulo de elasticidade, como resistência à compressão e outros elementos. Além disso, fazendo um piso estrutural, nós garantimos que o modelo analítico será construído corretamente. A gente vai falar um pouco mais sobre os modelos analíticos na frente, mas se você estiver trabalhando com finalidades estruturais, é bom sempre lançar um piso estrutural e não arquitetônico. O Slab Edge é apenas uma borda que é feita na nossa laje e a gente vai ver como se funciona na prática. Aqui em Foundation, a gente também vê que a gente pode gerar um Structural Foundation Slab. Qual a diferença desse Structural Foundation para o piso? É que no Structural Foundation a gente não necessita que outros elementos estruturais suportem esta laje ou esse contrapiso, esse piso, o que quer que seja. Já quando a gente utiliza o piso, a gente tem que ter no mínimo aí algumas vigas para poder fazer a sustentação deste elemento estrutural que é o nosso piso. Então vamos continuar inserindo um piso. Aqui em Draw nós teremos diversos elementos geométricos no qual nós podemos criar a nossa laje. Então eu posso selecionar uma parede, se eu tivesse aqui paredes já feitas, eu poderia selecionar as paredes e automaticamente ele ia criar essa linha. Eu posso clicar nos suportes, então, por exemplo, eu posso dar um zoom e o meu suporte aqui, no caso, vai ser essa viga. Você pode ver que ele não reconhece aqui aquele sistema de viga que a gente fez, só as vigas principais. Então, eu posso clicar em duas aqui na lateral e duas embaixo e utilizar o comando trim para fechar essa estrutura que eu acabei de criar. Então aqui o meu piso já vai estar programado da mesma forma que a gente trabalhou anteriormente com outros elementos. É bem simples, realmente como o Revit consegue fazer esse lançamento. Uma coisa interessante no piso é porque, digamos que eu queira fazer um piso inclinado, no caso de, por exemplo, um estacionamento. Eu posso apenas clicar em uma das minhas bordas e aqui em cima eu posso selecionar essa opção de definir slope, que é justamente definir quantos graus aqui esse piso vai ser inclinado. Então eu posso usar, por exemplo, 10 graus, 15 graus, 1 grau, 2 graus. Isso aqui vai a critério do projetista e do projeto que se queira utilizar. Eu não vou definir nenhuma inclinação porque eu vou ter aqui um piso reto, mas a gente também pode utilizar aqui o Slope Arrow. Então eu vou simplesmente escolher uma declividade aqui através desse comando e o programa vai me dar um piso também inclinado. Então ele funciona parecido com o Define Slope. E como já foi falado, eu posso fazer aberturas aqui dentro. Então digamos que eu seleciono mais um retângulo aqui aleatoriamente. Então no caso a minha estrutura vai ser criada ao redor desse retângulo aqui em toda essa parte. Então eu vou apagar, eu não vou utilizar isso agora. E a outra coisa importante que deve ser tomada ao se lançar um piso é aqui nas propriedades. Então, qual level que ele vai estar? No caso, nosso level está no level 1. Ele vai ter algum distanciamento do level 1? A gente está com 0 aqui no nosso offset, então vamos deixar como está. Ele é um piso estrutural, então a gente vai querer criar um modelo analítico. Então, tá aqui, ó, Enable Analytical Model. Então, é bom que seja assim. Então, vamos editar esse tipo. Eu não vou querer um piso de 400 milímetros. Isso aqui é uma coisa gigantesca. Então eu vou duplicar. Eu vou renomear esse piso. Então o meu novo modelo vai se chamar piso de concreto e madeira 12 milímetros, digamos assim. Vou dar um OK.
Eu apenas renomeei aqui o tipo do meu piso. Então isso aqui não mudou nenhuma característica estrutural. A gente vai fazer essa alteração aqui em Structure. E a gente pode ver que eu tenho aqui apenas um tipo de piso com 40 milímetros. Eu vou inserir outro layer, ou seja, outra camada. Então, digamos que essa camada superior vai ser uma camada de madeira, a camada inferior vai ser uma camada de concreto. Então, no lugar de 40 milímetros, eu vou deixar aqui 10 milímetros. Para essa camada superior, eu vou deixar 0,2 e aqui em material eu vou atribuir um material para essas duas camadas. Então, inicialmente eu vou procurar aqui uma madeira. Então a gente tem door frame, door panel, não vou querer porta, eu vou querer aqui pode ser uma madeira conífera. Vamos usar uma aparência de renderização. E quando a gente utiliza isso, a gente tem algumas características físicas dessa madeira. Por exemplo, o coeficiente de expansão térmica. Tem aqui características mecânicas. Então, qual é o modo de elasticidade? Qual é a densidade dessa madeira? Então, a gente tem várias características físicas e térmicas que vão ser utilizadas no futuro para, por exemplo, uma análise energética, uma análise estrutural, uma análise seja lá do que for. Então vamos clicar em OK e nesse material, que é um material de 10 centímetros, a gente vai escolher um concreto. Então nesse meu template que eu estou utilizando aqui, eu já vou ter um concreto lightweight, que é um concreto mais leve. Eu tenho um concreto precast, que é aquele pré-moldado, mas eu vou utilizar um concreto concretado no local, digamos que isso aqui seja uma laje maciça. Eu posso utilizar também a aparência de renderização para esse concreto. Mais uma vez, a gente tem aqui características de aparência e características físicas, então eu também vou ter aquele modo de elasticidade, com resistência à compressão do concreto, que no caso aqui ele está 35 MPa, é um concreto bem resistente. E isso aqui no momento agora não é muito interessante para a gente não vai estar trabalhando com isso, mas é bom se entender que quando a gente define um material, a gente não define apenas como é que esse material vai ser visualizado, a gente define muitas outras características que serão levadas em conta no futuro. Então, por exemplo, se o material é isotrópico, ortotrópico e assim vai. Então vamos utilizar esse concreto. E agora eu tenho uma estrutura com dois layers, uma madeira conífera e um concreto. Aqui está em estrutura, eu vou deixar finish. Então, digamos que eu queira que isso aqui seja apenas um revestimento. E embaixo aqui realmente é o que vai ser a estrutura. Então, vai ser esse meu concreto, 10 centímetros. E esse material vai ser estrutural. Está marcado aqui. Então, ele diz aqui a espessura total, 12 centímetros. Digamos que eu adicionasse aqui, colocasse 6. Então, ele vai alterar aqui a resistência, o meu thickness total. Mas eu vou deixar 2 centímetros. Agora vamos dar um OK. Nós definimos agora o nosso tipo, não só no nome, mas nas características estruturais. Vamos clicar OK. E agora sim eu tenho o piso que eu quero. Não mais aquele generic floor de 400 milímetros, mas um piso de concreto e madeira de 12 milímetros. Então, em alguns templates já vem vários tipos de piso já prontos, do mesmo jeito que vem tipos de paredes, mas você pode criar o seu próprio. Então, vamos clicar em OK para finalizar esse comando. E agora sim, foi criado meu piso. Eu não estou conseguindo ver ele aqui, mas numa visualização 3D, eu posso ver que aqui foi criado aquele meu piso de madeira. Então, é interessante notar que quando o Revit ele cria um piso com aquelas características e padrões, vamos voltar aqui para uma elevação leste. Então, o piso ele é criado, o topo dele ele se alinha com o level que você colocou. Então, no nosso caso, nós colocamos esse piso no level 1, então nós não vamos ver ele aqui, a não ser que eu esconda alguns elementos, por exemplo, com o comando HH. Vou dar um zoom aqui perto, mais uma vez essa viga eu vou esconder, HH. E aqui sim eu posso ver o meu piso, que ele foi criado no level 1 com offset de 0. Então, ele tem 12 centímetros. Então, se eu colocar aqui 12 centímetros, ele vai elevar o meu piso. E agora sim eu consigo ver ele. Eu vou dar um HR para restaurar aquela minha visualização.
e eu consigo ver aquele meu piso aqui. Voltando à visualização 3D, eu posso ver que agora eu não estou vendo mais aquelas vigas passando por dentro dele. Eu vou estar vendo realmente o meu piso, como ele vai se comportar aqui por baixo. Então, se eu der um ESC, eu posso ver lá. Vamos em um corte, voltar aqui para o level 1. A gente tinha já criado esse corte, eu vou dar dois cliques aqui na parte azul, que é um hiperlink, e a gente é redirecionado diretamente para o corte. Dando um zoom aqui, eu posso ver aquelas duas camadas que nós criamos. Então a gente vai ter uma camada aqui, utilizar aqui o Align Dimensions, a gente vai ter uma camada de 2 centímetros de madeira e uma camada de 10 centímetros, está aqui, está poluído, mas dá para ver, de concreto. Então, alterando essa visualização aqui para Hidden Line e tirando aqui um pouco desse detalhamento, então a gente fica com a estrutura bem mais limpa. Voltando para o level 1. Então é isso, os pisos eles não têm muito segredo. Eu poderia inclusive copiar e colar aquele piso em todos os levels adjacentes, mas eu vou deixar para fazer isso numa aula de reforço estrutural, para a gente aproveitar aí a inserção da nossa armadura. E você pode utilizar um Structural Foundation ou um Floor Structural. Não tem muito mistério nisso. Através daquelas ferramentas geométricas, você pode criar um piso retangular, um piso em círculo, em arco, em diversas formas possíveis, que vai depender do seu projeto. Então, com essa aula, nós cobrimos aí todos esses elementos de fundação e de estrutura em geral. Pisos, colunas, paredes, vigas, treliças, escoras, os bracings e esses sistemas de vigas. Então agora vamos partir um pouco para o reforço estrutural, mas antes vamos trabalhar um pouco com escadas e rampas, que são elementos da categoria de arquitetura, mas eu acho que é importante para o nosso projeto estrutural. Então, muito obrigado por assistir mais uma vez